Então é um privilégio poder recebê-lo aqui mais uma vez. Que Deus abençoe, pastor. Obrigado. Privilégio para mim retornar. Para mim é um milagre, porque frequentemente eu prego só uma vez num lugar. Nunca mais deixam eu voltar. Então, quer dizer, de ontem para hoje estão deixando, algo está acontecendo. E eu tenho medo de pisar nisso. Eu posso pregar daqui, ó? Pode, só a câmera. Ah, câmera. Câmera. Eu tenho que ficar parado? Vai ser difícil também. Pode. Eles se viram. Então, privilégio estar aqui outra vez. E eu quero dizer para vocês que pelo menos 14 pessoas, logo à minha chegada, vieram comunicar para mim que o Coxa ganhou. Então eu vi que foram pessoas realmente tocadas pela mensagem ontem e que creram em milagres, e Deus fez. Porque Deus faz coisas assim inéditas e inesperadas, não é? E Lázaro, de novo, está se levantando e glória a Deus por isso, não é? Mas perguntaram qual é o meu time. Meu time é são times. Porque antes de vaiar, deixa eu explicar por quê. Eu sou atletiquinho do Paraná, sou corintiano e flamenguista. Por quê? Porque eu fui seminarista e fui aluno do Dr. Russell Shedd. Conhece Russell Shedd? E numa das aulas dele de introdução ao Novo Testamento, eu lembro bem que ele disse uma coisa: se você quer ser um homem usado por Deus, você tem que ser um homem humilhado. Eu pensei, o melhor caminho torcer para esses times. Entendeu? Furacão, hoje não passa de uma leve brisa. Tadinho. Agora eu vou contar uma história para vocês sobre o caldeirão do diabo. Você lembra disso? Era assim chamado aquele buraco quente que parecia um caldeirão. Caldeirão do inferno, eu não lembro mais como era chamado o campo do Atlético. Houve uma vez no processo da construção, do lançamento da construção do estádio do Atlético, uma reunião de empresários e investidores, e essa reunião aconteceu num almoço nas dependências da PIB de Curitiba. E um dos diretores da igreja, que também fazia parte do conselho lá do clube, me viu passando por ali, e porque eu brincava muito com esse negócio de Atlético e Coxa e tal, porque futebol para mim é só para se divertir, viu, gente? Passou daí, não vou mais. E aí, então, ele falou: ô Nassif, vem aqui, deixa eu apresentar o presidente do Atlético. E estava lá o homem, a metralhadora, como era o nome dele? E aí ele falou, jornalista, tinha umas 50 pessoas lá. E aí ele me apresentaram, isso aqui é atleticano e tal, não sei o que, blá, blá, blá. E aí todo mundo parou, ele se levantou para me cumprimentar, como se eu fosse uma celebridade. E aí todo mundo parou, a câmera voltou, que estava filmando lá, que ia ser uma reportagem não sei aonde, o jornalista fotografou. Porque assim, né, papagaio junto do pirata fica importante, né? Então, aí eu esperei as fotos e disse bem alto: senhor presidente, eu tenho certeza que a maioria dos torcedores de futebol dessa cidade, não é verdade, mas eu falei para ele, são atleticanos. Ele, com certeza. Agora tem uma coisa, o senhor me faz o favor de mudar o nome desse estádio, porque eu sou pastor e o meu trabalho principal é arrancar pessoas do caldeirão do inferno. Como é que eu vou levar meu povo no caldeirão do inferno? Então, se o senhor não mudar esse nome, eu vou fazer uma campanha na cidade para nenhum atleticano crente voltar naquele lugar. E ele ficou olhando para mim, eu falei desse jeito. Aí eu falei: eu estou brincando, senhor presidente, estou brincando. Mas se eu puder quebrar o galho, né? No meio daquela semana, o assessor de imprensa do clube me procurou e disse assim: o presidente está levando em consideração, porque o novo projeto do clube é uma arena, modelo europeu, e ele vai tentar usar a mídia para massificar o nome arena, e não mais caldeirão.
Então, de certa maneira, eu tenho uma parcelinha no processo da evangelização do estádio. Então tá, muito bom voltar aqui. Você sabe que Deus faz promessas, né? Deus não tem nenhum problema de fazer promessas. Outro dia, Deus fez uma promessa para o irmãozinho lá da igreja que ia dar uma esposa para ele. Ele ficou feliz demais. Só que Deus não marcou data. Pelo menos não para ele. E um dia, ele sentou numa cadeira, num dos salões da igreja, sozinho, aquele salão assim com umas 400 pessoas. Ele sentou ali e falou: Deus, não dá mais para esperar. A coisa está difícil, o negócio está complicado, o tempo está passando. E ontem à noite o pastor pregou que quem quiser casar tem que ser aqui, porque no andar de cima não tem. E eu estou vendo que eu já estou quase pegando o elevador para subir, e não chegou, então eu vou hoje botar o senhor contra a parede. E ele sentou naquela cadeirinha, naquele salão sozinho, e disse: eu não vou sair dessa cadeira até entrar por aquela porta a mulher que o senhor tem para a minha vida. Eu gosto de gente assim, de fé, ousada e que manda em Deus. Ele sentou e ficou olhando por aquela porta. Dali uns 5 minutos, entrou uma irmã da limpeza, 69 anos, 158 quilos. A hora que ele olhou aquela irmã fazendo força para passar pela porta, ele olhou para ela e falou: Deus, para de brincadeira. Então, Deus não tem problema de fazer promessa, Ele pode fazer. Ele faz promessas, a Bíblia é cheia de promessas. A linha que liga o Antigo Testamento ao Novo, o Gênesis ao Apocalipse, se chama promessa. Você vê promessa lá o tempo todo. Começa lá no Gênesis e ele vai fazendo promessas, vai cumprindo com suas promessas. A maioria das promessas de Deus já foram cumpridas, faltam pouquíssimas para serem cumpridas. Deus faz promessas. Depois Deus provê, as realiza, as cumpre. E eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho em Êxodo capítulo 15, para ver uma promessa e o cumprimento dela. Êxodo existe na maioria das Bíblias. Se esforça aí que você vai achar. Êxodo 15, verso 22. Amém? Amém. Amém. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Parece aqui, né? Eu fui no banheiro hoje, não encontrei água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Essa é a razão porque o lugar chama-se Mara. Então quem tem esse nome sabe que seu nome significa amargosa. Mas em Jesus você fica doce. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Coca-Cola, o que você quiser. Mas não tem nada. Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, o arbusto, não o Senhor, né? Vamos entender, ele lançou o arbusto na água e esta se tornou boa. Agora presta atenção, em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e presta atenção agora, você tem caneta, rabisca aí, e os colocou à prova. Vamos orar. O Espírito de Deus nos ajude a, hoje de manhã, recebermos a Bíblia, a palavra, e que seja ela, a sua palavra, que venha a nós. Porque quando nós a lemos, entra na nossa cabeça a palavra. Mas quando delas falamos,
corremos o risco de já não ser mais tua palavra, mas ser a nossa própria cabeça, a nossa própria ideia, o nosso próprio achômetro. Então, Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos que tenhamos a palavra hoje e que ela, a palavra, produza em nós todo o fruto que o Senhor deseja seja produzido. Que ela, a palavra, nos abençoe, nos console, nos anime e nos renove nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Primeiro, até que hora eu tenho? Pode ser pelo meu relógio, são 8h10. Não, que horas são? 8 com 3, 11. É isso? Então tá. É que eu estou 3 horas antes. Deus faz promessas e as cumpre. Neste caso, Deus fez promessas a este povo de tirá-los do Egito e levá-los para a terra que mana leite e mel. Tirá-los da condição de... Obrigado que você botou aqui, mas eu vou atropelar esse negócio. Eu sou muito atrapalhado. Muito. Só Jesus e minha mulher para me suportar. E minha mãe, porque ela mora aqui, eu lá, né? Mas eu mesmo não aguento. Então, Jesus está tirando as pessoas do Egito para a terra prometida, tirando-os da condição de escravos para donos da terra, tirando-os da condição de tristeza, de dor, de dificuldades para uma situação de lutas, de enfrentamentos, mas com vitória, a presença dele, de conquista, de pobreza para uma melhor condição de vida. Então Deus está dizendo: eu vou tirar você daqui e vou te levar para lá. Eu não estou pregando que Deus deseja que todos nós sejamos riquíssimos. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo que Deus sempre melhora a nossa vida. O testemunho de fé aqui dessa menina, de todos, foi maravilhoso. Dela, gostei. Minha vida está melhorando. E ela disse: não é porque as coisas melhoraram, eu é que estou mudando. Isso é bom, porque Deus faz isso. E às vezes melhora em volta também. Tem prosperidade quando a gente se converte? Tem. Eu bebia, fumava que nem um louco. Quando aceitei Jesus, só a economia disso já encheu meu bolso de dinheiro. Oxa! E outra, sabe qual é a definição de prosperidade para mim? Prosperidade para mim é a capacidade que Deus me dá de viver bem e feliz com aquilo que eu tenho. Isso para mim é definição de prosperidade. Tem uma certa prosperidade, tem, mas não naquele sentido de que todo mundo vai ficar rico. Essa tal da teologia da prosperidade que tem por aí não passa da teologia da libertação dos ricos. Por quê? A teologia da libertação diz assim: se você é pobre, vai para o céu, porque dos céus o pobre está no céu. E é interessante que a teologia da libertação, ela é paradoxal no seu comportamento, porque ela diz assim: se você é pobre, já vai para o céu, mas nós vamos tirar a riqueza dos ricos e dividir para você, ou seja, tirar os caras do céu. Agora, o que é a teologia da prosperidade? É a teologia da libertação dos ricos. Por quê? O que pensa a teologia da prosperidade? Se você é crente, vai ficar rico. Então um sujeito construiu uma réplica de um templo famoso, que ele disse assim: Deus é rico, não é coerente o filho dele ser pobre. É sim, porque Deus sabe os filhos que tem e não solta grana para qualquer um. De vez em quando minha filha pede dinheiro, eu falo: não, você vai gastar de qualquer jeito. Teologia da prosperidade: todo mundo vai ficar rico. Outra coisa ruim da teologia da prosperidade é essa aí fora. Se você não tem grana, ou você não é crente, ou está em pecado. Então eu, pobre, chego para o meu irmão rico e falo assim: estou sem nada para comer, nem roupa para vestir. Você não quer me dar um pouquinho da sua comida e umas roupinhas que você não usa? Aí ele diz assim para mim: meu filho, não vou te dar nada. Porque se você não tem, ou você não é crente, ou você está em pecado. Ajoelha aí, recebe Jesus, arrepende do pecado, que no minuto seguinte o dinheiro cai na sua mão. Então esse cara, na verdade, não passa de um indiano evangélico. Qual a teologia na Índia? As castas. A casta rica não pode ajudar a casta pobre. Por quê? Porque interrompe o processo de purificação de Deus na vida do cara.
É uma desculpa para não ajudar. Enquanto que o Senhor Jesus diz: quem muito recolheu, não recolheu demais. Quem pouco recolheu, não recolheu de menos. Porque quem muito recolheu, recolheu muito para dividir com quem pouco recolheu. Mas a teologia da prosperidade joga isso fora. Então eu não estou pregando isso hoje. Eu estou pregando que Deus tirou os caras de uma condição de escravidão para uma condição de libertação, uma condição de dono de nada para a condição de dono de alguma coisa. E não dá tempo de falar sobre isso, mas se você ler a Bíblia direitinho, você vai ver que Deus tem muito interesse em fazer você se sentir dono de um pedacinho de chão. Ainda que a gente sabe que quem é dono mesmo é Ele, e enquanto Ele não pega tudo, o banco é que é o dono. Mas a gente tem aquela sensação: é meu. Parece que isso tem lá, na Bíblia. Bem, mas o que eu quero dizer é que quando Deus promete para o povo: vou tirá-los daqui e vou levá-los para lá, antes Ele bota um deserto no meio. E aí no Êxodo 15 nós percebemos isso, que Deus os levou para o deserto e deu ordenanças e leis e os colocou à prova. O Enem de Deus. E Enem era como o de hoje. Que eram todo mundo, de neném, de grávida, neném recém-nascido, a irmãozinho de 90 anos com quem tirei uma foto hoje, uma celebridade que está aqui, Prêmio Nobel da Paz, batalhador nas tropas de paz no canal de Suez. Gente, vocês têm uma celebridade aqui, eu tirei foto com ele, vou levar e vou mostrar na minha igreja. Olha o papagaio aqui, eu, né? Tem um deserto para os colocar à prova. Só que prova de Deus não é reprovar, é aprovar. Deus nunca coloca você à prova para te reprovar. Sempre a intenção de Deus é te aprovar. Nenhum amém? Amém. Falei um negócio legal pra caramba. Agora, meu professor não, meu professor é diferente. Ele sempre que me deu prova, ele tinha uma intenção de me reprovar. Eu sabia disso. Quando eu tirava nota boa, eu tirava nota boa. Quando ele me dava nota ruim, ele me deu nota ruim. Eu era muito bom de nada. Ruim de tudo. Pior de todas as matérias, matemática. Eu acho que no inferno, não sei, a não ser que ela foi redimida. Gente, é complicado o negócio de matemática. E eu lembro uma vez, veio uma prova em cima do telhado. Olha como meu professor era maldoso. Em cima do telhado, problema. Leia o problema, resolva a questão. Em cima do telhado de uma casa tem 5 pombas. Vem um sujeito com a garrucha daquela que quando aperta o gatilho sai logo um montão de balas. E ele apontou para cima do telhado e matou 2 pombas. Quantas ficaram? Ha! Escrevi 3, 0. 0. Fui reclamar, pedi conselho de classe, levei meu pai. Perseguição. Ele descobriu que eu era crente, alguma coisa. Discriminação, tá aqui. 5 menos 2, 3. E o professor com aquela cara. Espero que ele tenha se convertido. Porque quando eu lembro dele, eu não tenho boas lembranças. Aquela cara de sons, tapado, quieto, apático. Terminou, meu jovem? Pare para pensar. Use essa coisa que você tem em cima aí do corpo. O sujeito está lá com a garrucha que sai um monte de tiro. Vamos pensar. 5 pombas no telhado. O cara dá um tremendo de um tiro. Sai bala para tudo que é lado. Matam 2. Quantas ficam? Me deu ele a chance de responder. Eu disse 3. Não, não é. Sabe, viu porque você tem 0? Se o sujeito usa uma garrucha que faz um barulhão, mata 2, quantas ficam? As 2 mortas, porque as 3, voaram. Resposta certa, ficaram 2.
para pensar se não é maldade dele. Ele estava preconcebido a me destruir, era a perseguição. E depois a Bíblia vem falar que a guerra não é contra carne e sangue. Que sorte a dele, senão pegava ele. Viu? As pessoas botam a gente à prova para reprovar. Mas Deus sempre coloca a gente à prova para aprovar. Se a gente reprovar, foi a gente que reprovou. E aqui vem o deserto. E Deus os coloca à prova. O que é deserto? Aquele tempo de dificuldades. Aquele tempo que a gente não entende. Aquele tempo de enfermidade. Aquele tempo de falta de grana. Aquele tempo de desemprego. Aquele tempo de uma... Não, isso não tem nada a ver. Aquele tempo duro que nós vamos passar nesse Brasil e já estamos passando. Todas essas dificuldades. Esse tempo. Aquele tempo de dificuldade. Você acaba de receber um milagre de Deus. Uma festa. Passa pelo mar. Todo mundo festejando. Você já parou para pensar como são as mulheres? Os caras saem de madrugada do Egito. O espírito da morte matou tudo que foi primogênito. Uma gritaria, era uma noite de Halloween. Acho que nasceu aí esse negócio. Assustador. Gritos pelo país inteiro. O povo dorme vestido de mochila do lado. Só enfiou, nem enfiou tênis, já tinha que estar de tênis. Sai todo mundo correndo de madrugada. Graças a Deus que eles tinham lanterna no telefone deles. E eles saem de madrugada, correndo, desesperados. E aí estão fugindo. Dali a pouco, à vista no amanhecer, o exército egípcio vem vindo atrás. Eles desesperam, falam com Moisés. Moisés levanta... Era Moisés? Moisés, não, eu confundo os nomes. Moisés levanta os braços e aquela aguaceira toda se separa. O povo de Deus passa por ali. E do outro lado, depois que as águas engolem os egípcios todos, do outro lado, eles fazem uma festa. Com o quê? Com tamboris. As irmãs lembraram de levar o tamborim. De madrugada, na correria, com o filho dos outros morto, a irmãzinha fala: cadê o tamborim? Vai que tem uma festinha. Meu, ninguém entende mulher, não. Complicada essa história, né? E esse negócio de abrir o mar também é duro de entender, né? Até de acreditar. Menininho da minha igreja, crente pra caramba, chegou em casa, o pai incrédulo, deixava ele, a mãe, a esposa aí na igreja. Um dia ele chegou em casa e o pai falou: que besteira que você aprendeu hoje. Falou: besteira nada, pai, aprendi a história do povo de Deus que estava fugindo do Egito. E aí eles passaram pelo mar a pé seco. O pai falou: você não acredita nessa história? Conta para mim como é que foi. Pai, é o seguinte, eles estavam ali. Então aí o Moisés pegou um rádio dele e fez: alô, nave intra-estarlar, pode descer com o equipamento aqui para construir uma ponte imediatamente. E aí desceu uma espaçonave, pai, com a ponte pré-moldada. Eles foram encaixando tudo direitinho, rapidamente. Em menos de 20 minutos a ponte estava completamente encaixada. E os velhinhos ainda tinham uma esteira rolante que não podiam caminhar muito. E aí então o pessoal começou a atravessar aquela ponte rapidamente. E quando eles atravessaram aquela ponte pré-fabricada pelos extraterrestres que desceram ali por causa da comunicação de Moisés com eles, então eles já colocaram dinamites debaixo, bombas de alta a força embaixo da ponte. E quando todos atravessaram, a espaçonave lá de cima percebeu, com aqueles infravermelhos, o povo de Deus já passou, agora podemos explodir a ponte. Brum, explodiu e todos os egípcios morreram. O pai do moleque falou: filho, não é possível que te contaram essa história na igreja. O menino falou: pai, na verdade não foi bem assim, mas se eu te contasse do jeito que está na Bíblia, você não ia acreditar. O pai do menino falou assim: rapaz, vou te contar essa história. Tem uma época do ano que tem seca nesse lugar aí. Tem nesse lugar. Seca tudo. Parece as represas de São Paulo sem água. E nessa época, fica um tantinho de água assim, ó, uma laminha. Uma laminha, que se pisar, vira um lodão. Aí os caras simplesmente passaram por cima disso, meu filho. Não tem milagre nenhum. O menino falou: sério, pai? Lógico, filho. Falou: pai, então o milagre foi maior ainda. Falou: como maior? Só estou te falando que é uma seca, não tem milagre nenhum. Os caras passaram por aí. Pai, o milagre foi maior ainda. Como? Os egípcios conseguiram morrer afogados na laminha.
Bom, então você está passando pelo deserto. E toda vez que você enfrentar um deserto, tem que lembrar algumas coisas importantes. Primeira, Deus está me tirando de uma condição ruim e me levando para uma condição melhor. Lembrou? Não vai esquecer nunca. Deu o deserto, fala, oba, estou sendo transportado para um lugar melhor. Ok? Outra coisa, deserto é igual uma ponte. Se você quiser, é igual um túnel. Toda ponte, todo túnel tem a intenção de fazer você ir para o outro lado. Não é para parar na ponte. Toda vez que vier um deserto na sua vida, caminhe. Não pare, não desista, não sente, não chore, não se deprima, não desiste de viver. Caminhe. Amém ou não? Amém. Amém. Então, 47 lições do deserto. Primeira. Eu não acredito que eu volto à noite, vai ter que ser tudo agora. Primeira, é sempre Deus quem leva você para o deserto. Obrigado, irmã, amém. Pelo menos um amém. É sempre Deus quem leva você para o deserto. Amém ou não amém? Então, irmã, para de culpar teu marido pelas coisas que estão acontecendo na tua vida. Quando eu casei com você, meu maridinho, você não era essa coisa de pastor. Você inventou isso depois que a gente casou. Você me enganou. Eu não estou preparada para ser esposa de pastor. Irmãzinha, esposa de pastor, tem uma notícia para dar para você. Não existe esposa de pastor. Só existe esposa de um homem. E você faz favor de ser esposa dele e não esposa da igreja. Querido ser quase humano pastor, tua mulher é tua mulher, e você é marido dela, não da igreja. Bom, para de culpá-lo. Onde a gente está vivendo, olha que igreja, olha onde nós estamos. Foi Deus quem levou você para o deserto. Meu pai resolveu mudar para essa cidade, agora estou aqui. Foi Deus quem levou você para o deserto. Se não crê nisso, vai viver triste, amargurado, reclamando. Quem te levou para o deserto? Deus. O pessoal culpou Moisés, mas fora Deus quem os levara para o deserto. Aprendeu a primeira lição? Aprendeu ou não? Sim. Bem. Segunda lição. Quanto tempo demora o deserto? Antigamente existia um programa na televisão brasileira, no tempo que a televisão brasileira dava para assistir um pouquinho, que se chamava Você Decide. O final da história. Quanto tempo leva o deserto? Você decide. Parece. Posso tirar o paletó, pastor? Posso tirar? Parece que para cada reclamação do povo, Deus acrescentou um ano de deserto. Quanto tempo vai levar o deserto? Vai depender do que sai da tua boca. Vai depender do que sai da tua boca. Se da tua boca sai murmuração, reclamação, queixas, críticas, ataques, teu deserto vai ser longo pra caramba. E com uma enorme chance de morrer lá. Então, quanto tempo vai levar o seu deserto? Espero que durante o deserto você faça com vontade ou sem vontade, crendo ou não crendo, gostando ou não gostando, faz sair da tua boca louvor e gratidão. Tem um irmãozinho chileno, mudou para São Paulo, há uns anos atrás. Ele é esposa, engenheiro, veio aqui, contratado por uma empresa, foi morar numa cidade chamada Pindamonhangaba. Olha o nome da cidade, o nome já é um deserto. Chegou em Pindamonhangaba, está 3 meses de trabalho e foi despedido. O dinheiro que pegou, pouquinho, tentou arrumar emprego, disse que foi jeito, porque tinha aquela convicção de que Deus os queria aqui.
Até que um dia, ele, a esposa e o nenê de 8 meses se sentaram à mesa. Ela botou a toalha, botou os pratos, os copos, talheres, 2 ou 3 travessas, tudo vazio. Eles deram as mãos e disseram: Deus, nós te louvamos, porque essa mesa foi dada pelo Senhor. Nós somos gratos por tudo. Quando falaram amém, tocou a campainha. Tocou a campainha. Era a vizinha. A vizinha é um centro espírita. Nada contra os espíritas, por favor, preste bem atenção no que eu estou te falando. Era um centro espírita. Quem veio? A mãe de santo. Com uma cesta. Ela acabou de fazer o almoço e sentiu no coração de levar para eles. Eles receberam a cesta, puseram em cima da mesa, aquele cheiro maravilhoso. E aquele medo, né, que crente tem, né? Crente é medroso. Ai, meu Deus, e se era para os deuses, para os espíritos, e isso aí tem... Ai, você vai pegando a gente. Aí eles abriram a Bíblia e diz assim: tudo é santificado com orações e ações de graças. E eles disseram: Deus, obrigado, porque o Senhor usou a nossa vizinha. Obrigado. Sabe, o deserto pode durar muito ou muito pouquinho, dependendo do que sai dos teus lábios. Louvor e gratidão ou reclamação. Para com essa unção de adolescente. Unção de adolescente reclama de tudo. Meu Jesus. Aliás, unção de pré-adolescente. Não, tem adolescente aqui que não reclama de nada, então escapa um ou outro. Eu tinha um pastor aqui, eu era parte de uma equipe pastoral na PIB de Curitiba e tinha um pastor de adolescentes que ele falou assim: na CIF eu descobri uma coisa, adolescente é o bicho mais parecido com gente que eu conheço. Brincadeira, gente. Os adolescentes tem um casal aqui também que eles ganharam uma neném e bonitinha, aquele rosto, parecia um pêssego. Eles olhavam para a neném e falavam assim: ai, não dá vontade de comer, né? Tão lindinha. Aí ela virou adolescente, um virou pro outro e falou: por que a gente não comeu, hein? Mas ela cresceu, casou, deu netos para eles, falou assim: ainda bem que a gente não comeu. As fases da vida, tá? Vai passar. Irmão, você tem adolescente em casa? Vai passar, eles vão crescer. Você também já foi. Então, o que sai da tua boca vai determinar o tempo de duração do deserto. Amém? Outra coisa importante do deserto. Deserto, lição número 3, de 47, já estamos indo bem. Lição do deserto. Terceira. Deserto é um lugar de provisão milagrosa, mas de mínimos. Você pode imaginar que aproximadamente entre 3 e 3 milhões e 500 mil pessoas entraram no deserto? Não é pouco não. Eles não levaram nada congelado de casa. Não levaram freezer, nem micro-ondas, nem longa-vida. Eles foram só com a roupa e os tamboris. Entraram no deserto. E aí 3 milhões de neném chorando. Moisés! Moisés! Deus. E chove maná. Você sabe o que significa maná? Nada. Não tem tradução, porque não é uma palavra, é uma expressão de nojo. Se você vê uma mosca na sua sopa, qual a expressão que você faz? Ou um cabelo na coxinha. Você mordeu e sai aquele cabelão. Qual é a expressão? Qual é a expressão? É cultural, né? É cultural. Cada povo tem uma expressão. Americano é expressão.
O judeu, quando viu aquele negócio, falou assim... "Ah!" Foi essa expressão, não tem tradução. E aí, de tanto que eles fizeram... "Ah!", a molecada falava, mãe, que tem para comer? "Ah!" "Ah!", já revira. Então, apelidou de... "Ah!". É sério. Não tem tradução a palavra. Foi indo, a palavra foi se fazendo parte do vocabulário do povo de Deus no deserto, e o mais perto que existe em hebraico do português sobre isso é manru. Manru. E depois, com a transliteração de manru para o português, deu maná. Mas não é uma palavra. É uma expressão de nojo. Então Deus mandou cair o maná. E por que ele era nojento? Porque ele era branco, às vezes levemente esverdeado, às vezes levemente amarelado, lembrando-nos daquela maravilhosa secreção nasal. Você enfia a mão, o negócio vem esticando. Comer isso? Emagreceu as irmãs assim em 3 semanas. Era uma benção. Olha aí, Deus está trabalhando na tua vida. Aí eles comiam aquilo. E não adiantava guardar para outro dia, porque apodrecia. Tinha que crer que no dia seguinte ia ter mais. Agora, não tinha variedade nenhuma. Era maná. Lá nos Estados Unidos a gente chama plain, ou seja, natural. Mãe, tem maná de morango? Não, filho, só natural. Tem maná de chocolate? Não, meu filho, só natural. Tem maná gelado? Não, filho, natural. Mãe, tem sorvete de maná? Não, ainda não inventaram a geladeira, filho, é natural. Tem molho de maná. E salada de maná. Qual o prato principal? Maná. Aperitivo tem maná. E sobremesa? Maná. Era maná o dia inteiro, todo dia. Mas Deus, a conta-gotas, manteve o povo vivo. No tempo de deserto, é um tempo de mínimos, todavia, de provisão milagrosa. Amém ou não amém? De noite eu vou falar um pouquinho sobre provisão, se der tempo. Provisão milagrosa. Creia, Deus não vai deixar você morrer. Deus vai cuidar de você de um jeito ou de outro. Pode ser que no processo da caminhada pelo deserto, enquanto Ele está te burilando, te lapidando, te preparando para te deixar pronto para conviver com a bênção que Ele vai te dar, pode ser que algumas perdas no processo se tornarão de Deus para a sua vida exigência dEle. Deu para entender isso ou não? Ah, mas eu estou perdendo, eu perdi o carro. Perdi o outro carro. Perdi o emprego. Perdi a casa. Que treinamento é esse? Que Deus é esse? Deus estará, provavelmente, em alguns casos, promovendo um processo de desapego de coisas que lá na frente não serão boas para você conviver com a bênção que Ele está preparando para você. Portanto, lembra quanto tempo vai durar o deserto? Dependendo do que sai da sua boca. Perdi de novo, tá vendo? Isso não é Deus, tá louco? Se isso fosse Deus. Senhor, louvado seja o teu nome. Provisão mínima. Deus vai cuidar e vai te fazer passar para o outro lado. Essa é a intenção dele. Amém, não? Próxima... Não, deixa eu... Que horas são? O meu relógio está atrapalhado. Quase meio-dia, né? Até meio-dia? De verdade? Posso ir até meio-dia? 10 para meio-dia? Então você me avisa assim, mas faz um escândalo, porque às vezes eu não vejo. Aí eu paro e eu continuo numa outra vez que você me traz aqui. Já fica uma deixa para você me convidar. E então, eu lembro quando eu era seminarista. Você sabe o que é seminarista? Mendigo. Igual o quê? Virou seminarista, fica duro. E pastor também não pode ser rico. Na minha opinião, pastor não deve ser rico. Pastor tem que ter amigo rico.
Eu tenho bastante amigo rico na igreja. Agora mesmo, meu carro, que era um carro 2004, um Suzuki, fundiu o motor. O preço do carro, 1.200. Para consertar, 3.000. Joguei fora. Lá é negócio, joga fora. Joguei fora, fiquei a pé. Aí um irmão da igreja, 5 semanas que estava lá na igreja, falou: Nassif, pega um carro meu, eu tenho 3. Pode usar aí. Falei: não, de jeito nenhum, imagina que eu vou usar seu carro. Para com isso. Falou: não, pastor, eu vou para o Brasil ficar uns dias no Brasil, pega aí e usa. Vem amanhã na minha casa. Aí fui na casa dele. E aí ele falou assim: tá aqui, pega esse aqui, já mandei lavar, tanque cheio, fica à vontade. Falei: isso eu não quero. Falou: por quê? Você não gostou? Zero, tinha 2.000 quilômetros rodados. Aqui fala Hyundai, né? Hyundai, lá é Hyundai. Bobagem, né? Mas é Hyundai. E é um Hyundai Santa Fé. Olha o nome, Santa Fé Sport. Aquela rodona incrementada, GPS, câmera na ré, tudo de couro, motor turbo, se acelera o bicho. Uau, delícia para tomar multa, muito legal. E para que eu quero o carro no meu nome? Aí eu falei: irmão, tá bom, então assim que você voltar do Brasil, te devolvo. Falei: pastor, fique em paz, volto dia 3 de janeiro. Uau! Aí eu peguei o carro da casa dele, fui levando para mim, um toró, enfiei o carro na garagem e não deixei nem molhar. Mandei um texto para ele: irmão, não tenho coragem de usar seu carro, não é justo, você vai para o Brasil ficar 3 meses, quando você voltar, tem 8.000 quilômetros no seu carro. Eu faço 600, 700 por semana brincando. Não é justo, você vai chegar aqui e vai ter um carro usado. Eu guardei o carro na garagem. Ele escreve de volta: pastor. Escreveu pastor, tudo em letra maiúscula, para saber que era eu. Guardar, a gente guarda amigos. Coisas são para serem gastas. Valeu. Não precisa ser rico, tem que ter amigo rico. Anda no jet ski dele, vai na casa da praia dele. Para que tá no seu nome? Para cair na Forbes. Pastor, e aqui não vai nenhuma indireta para vocês, é direta. Pastor tem que ter uma vida com dignidade. O quanto a gente pode dar dignidade ao nosso servo que nos serve, Deus nos abençoará. Mas, irmãos, queria dizer para você que Deus faz milagres. Eu lembro quando eu era seminarista, eu estudava, para quem conhece, em Perdizes, trabalhava na Avenida Paulista e morava em São Mateus. Para quem conhece. Isso significa que naquele tempo eu pegava um ônibus em São Mateus, ficava 1h50, às vezes 2 no ônibus, até chegar em Parque Dom Pedro. De Parque Dom Pedro eu subia a pé até Praça da Sé, pegava um metrô até Paraíso, e de Paraíso outro ônibus até a Paulista. Para entrar às 8h30, eu saía às 4h30 de casa. E depois eu pegava um ônibus que ia para Perdizes. Entrava no seminário que começava às 7h30 a aula, mas eu chegava 6:45. Por quê? Porque no meu tempo de seminarista tinha que fazer 900 horas por semestre de biblioteca. Aí, então, eu perguntei para o diretor da escola: tem que ler na biblioteca? Ele disse: a biblioteca foi construída para esse propósito. Mas não há nenhuma regra que diz que pode fazer outra coisa. Subia a biblioteca, assinava ponto. Nesse tempo nem todo mundo tinha computador. Assinava o ponto. A hora que entrou, a hora que saiu. Entrava, botava a minha mochilinha do lado, pegava a Bíblia, mais um livro de teologia sistemática, que era grosso, botava na mesa e falava para a secretária logo ao que entrar: se eu não escutar a campainha, você me chama? Eu dormi sobre a Bíblia e sobre teologia sistemática o seminário inteiro. E o que era pior no seminário é que eu estava duro, sem grana.
E o Seminário Teológico de São Paulo, quem conhece, lá em Perdizes, o engenheiro, ou sei lá quem mandou construir, teve a genial ideia de botar as escadarias principais, que dão acesso às salas de aulas, saindo de dentro do refeitório. Por quê? O sujeito chega e antes de ir à classe, vê a cantina, vê o arroz com feijão e a carne e a batata frita, vê a coxinha empadinha e o risoles, e aí ele senta, come e sobe. Mas e quem não tem grana? E olha o tamanho do meu nariz. Você sabe por que árabe tem nariz grande? Sabe? Porque nós descobrimos que para cheirar é de graça, então a gente tem um nariz maior. E essa Lapa aqui, chegava em Perdizes, não na Lapa, e chegava aquela fungada de comida, Jesus, eu subia voando aquelas escadas para ver. Tinha dia que eu entrava assim, ó, com a respiração presa, era um sofrimento. E aí lá, a aula acabava às 11, 10h30 eu começava a bater os cadernos na mesa. Sempre dá certo, que eu fazia assim, na carteira. Aí o professor falava, ok, vamos sair 15 minutos mais cedo. Yes! Shum! Saía correndo porque eu tinha que descer lá embaixo, pegar o Penha Lapa na direção da Penha, descer na Radial Leste e pegar outro ônibus para ir para casa. Chegava 1h em casa para levantar todo dia às 4. Esse foi o meu seminário. Por isso que eu não sei muita coisa. Meu irmão, quando eu chegava em casa, eu aprendi a dormir de pé. Se eu entrava no ônibus era benção. Aí não precisava nem segurar, tá tão cheio que eu ia dormindo. Dormindo de pé, igual um cavalo. E dormia. Quando eu caía é porque eu tinha chegado. Porque só tinha eu, motorista e cobrador. Eu morava tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, que o pessoal, quando queria ir na minha casa, não tinha GPS, eu falava assim, vai ouvir a meteorologia. Porque quando a meteorologia fala assim, tá chovendo em pontos isolados, tá chovendo na minha casa. Chegava em casa, a turma do serviço falava assim, Nassif, quando chega em casa, a mãe dele tá lá no portão com uma marmita e uma banana. Ele dá a marmita velha, pega cheia e volta. Não, que isso, dava para dormir 3h30, cara. Aí eu chegava lá, minha mãe tinha feito um arroz e tinha um ovo para eu fritar. 5 anos de seminário. Isso aconteceu. O colesterol meu tá bom. Esquentava aquele arroz, botava óleo na frigideira e eu sei fritar ovo com a clara durinha e a gema molinha. É só ficar jogando óleo por cima. Frita a clara rapidinho e a gema fica molinha. Aí eu pegava aquele negócio assim com bastante óleo, não é aquele vazado não, uma colherona com bastante óleo e botava naquela montanha de arroz em cima assim. Aí furava para escorrer aquele óleo com aquele amarelão para dar mais sustância pro negócio assim. Não, eu era muito parecido com Jesus, gente. Na época de seminarista eu era muito mais consagrado, muito mais parecido com Jesus. A Bíblia diz que Jesus orava no monte, né? Eu orava atrás. Aquela garfada que para ir para a cama era uma confusão. Mas quando eu achava o meu buraco no colchão de molas, lembra disso? Mas era só mola, não tinha todas essas coisas de hoje. Quando eu achava o meu buraco ali, que eu fechava o olho, mamãe vinha, filho, tá na hora. E assim foi o seminário. E eu lembro que um dia eu cheguei em casa, tinha um bilhete da mamãe. Filho, eu fiz uma blusa de tricô e a vizinha gostou, pediu fazer uma para ela. Me deu a lã, eu fiz, devolvi, dei para ela e ela quis me pagar. Falei, não, de jeito nenhum. Mas ela deu um dinheirinho para mim. Escrito lá o bilhete da mãe. 1h eu lendo o bilhete. E deu para pagar a conta de luz, que já estava vencida. Então temos energia elétrica por mais um mês. E sobrou um dinheiro que deu para comprar 2 gomos de linguiça. Então eu guardei um na geladeira, frita um e deixo o outro para amanhã. Maravilha. Fritei a linguiça, a frigideira com muito óleo. Não sei se é assim que frita, mas é assim que eu fazia. Quando eu achei que ela estava pronta, peguei com aquele montão de óleo, botei a linguiça, só não dava para furar. Comi aquela montanha e quando eu bati a mão no meu barrigão, minha barriga disse, quero mais. Falei, para com isso.
Eu quero mais. Cala a boca, já comemos. É para amanhã. Amanhã a gente não sabe o que vem. Minha barriga diz assim: esqueceu a promessa? Falei: que promessa? Você esqueceu a promessa? Minha barriga falando comigo. Eu falei: que promessa? E minha barriga me fez lembrar. Quando eu aceitei o chamado para o ministério, eu abri a Bíblia e saiu o último versículo de 2 Reis. Lembra que eu falei ontem? E quanto a sua subsistência de contínuo lhe foi dada pelo rei, a porção de cada dia, no seu dia, todos os dias de sua vida. Aquela era a promessa para mim. O contexto era outro, mas aquela era a promessa para mim naquela época. Então eu fui abrir a geladeira, a linguiça, ela falou: me tira daqui. Fritei outra montanha. E quem disse que eu chegava na cama? Meu Deus, tinha arroz por aqui. No dia seguinte chego em casa, crendo na promessa de Deus que o meu ovinho estaria ali para eu fritar. Cheguei lá, outro bilhete de mamãe. Seu pai lembrou que você existe. Eles eram separados. Passou aqui e deixou 1 quilo de carne em bifes. Yes! Deus de vez em quando faz chover uma codorna no meio do maná. Mas Deus não falhou. Em 5 anos. Em 5 anos. Deus não falhou uma só vez para nos dar o de comer enquanto eu estive no seminário. Mínimos, todavia, de provisão milagrosa. Amém? Tem mais um monte. Eu vou falar só mais uma bem rapidinho, porque já são 10 para meio-dia. Bem rapidinho. Tem mais umas 4 ou 5, de verdade, que um dia eu conto para você. Mas eu queria falar mais uma. No deserto é um lugar onde nós percebemos Deus separando crianças de adultos. As crianças são os que se rebelam contra a liderança. Os adultos são os que creem no líder que o Senhor os deu. Há uma divisão provocada por ninguém, senão por alguns que dizem: você não está com nada, você está indo no caminho errado. Deixe-me dizer uma coisa para você. Só vou juntar uma lição na outra. No deserto não tem esquina, não tem placa, não tem nome de rua e não tem GPS que resolva. Por quê? Porque enquanto você anda no deserto, só tem um jeito de você caminhar por ele: olhando para cima. No deserto você só anda olhando para cima. É assim que era naquele tempo. Os beduínos, eles andam no deserto olhando as estrelas, percebendo a lua, e aí eles sabem as direções por onde tem que caminhar. No deserto, de dia ou de noite, você só pode andar olhando para cima. Ok, já sei. Olhando para cima. Então, o Moisés, como é que ele está caminhando no deserto? Olhando para a nuvem, ou olhando para aquela coluna de fogo. Sempre olhando para cima. Deus indicava o caminho. No deserto é Deus quem indica o caminho. Não é seu diploma na parede, não são os seus amigos importantes, não são as suas influências, o seu network. Nada disso te ajuda. Só Deus te caminha no deserto. E Moisés está lá olhando no deserto e dando voltas no deserto. Mas era a direção de Deus. E tinha um adolescente no deserto que ele puxou o paletó do pai e falou: pai, a gente já passou aqui nessa montanha de areia. O pai: deixa de ser besta, moleque, a areia é tudo igual. Não, pai, a gente já passou aqui nessas pedras aqui. Mas deixa, moleque, está cheio de pedra nesse lugar. Como é que você sabe disso? É porque eu fiz uma marquinha e a gente já passou aqui, ó. A marquinha lá. Tem certeza? Tem. E não é uma só não, são 3 marquinhas, já demos 3 voltas. O pai do moleque fotografou tudo e levou para o Moisés. Moisés, você é louco. Você não serve, você não percebe que a razão, que o diploma, que o meu pedigree, que a minha experiência, que não sei o quê, é por aqui, Moisés. E Moisés disse: lá em cima falou por aqui. E eu vou no que lá em cima falou e não no que você está me falando. E nessa hora, as crianças da fé se rebelam. E quando há essa rebelião, o Senhor age, abre a terra e os engole. Deserto é um lugar de caminhar olhando para cima, e lá a gente percebe, nessa caminhada,
quem é de Deus e quem é contra o ungido de Deus. Como é que sai do deserto? Você sabe que 3 milhões, talvez mais, de pessoas entraram no deserto. Dos que entraram, quantos saíram? 2. Dos que entraram, só 2 saíram. Era para todo mundo atravessar. Morreu quase todo mundo no deserto. A pergunta é, você quer ser um dos 3 milhões ou quer ser um dos 2? Eu quero sair. Quero sair. Como faz para sair? Como faz para saber se eu estou saindo do deserto ou ficando no deserto? Tem algumas provas bem rápidas. Posso, pastor? Bem rapidinho. Leva 1 hora. Primeira prova. Eu já dei a dica no começo. O que é que sai da sua boca no período de deserto? Está sofrendo? Está doente? Uma enfermidade terrível? Está desempregado? O relacionamento está difícil? No trabalho as coisas não andam bem, na cidade as coisas não estão bem, os filhos estão dando problema, você está em algum deserto nesse momento. Que sai dos teus lábios nessa hora? Você tem que fazer que dos seus lábios saiam louvor a Deus, presta atenção no que eu vou dizer, e afirmação às pessoas. Sabe o que é afirmação? Elogio. Tem um casal na minha igreja maravilhoso. Eles falam assim: pastor, alguém já te disse que te ama? Eu falei: ainda não. Então, pastor, eu te amo e é forte. Adoro. Quando eu me despeço dele: pastor, me dá aqui um beijo. E ele me beija, beijão lascado na minha cara. E aí os filhos dele falam: tchau, pastor. E aí eu falo: tchau, meninos. E aí os meninos falam: tchau, pastor. E ele fala: vá, molecada, vá logo pra casa, caramba. Aí eu chamei o menino: vem cá. Cada vez que você me der um beijo, eu só vou aceitar se em seguida você beijar os moleques tudo. Ele falou: pastor, para mim, pastor, menino e bêbado, só quem gosta é outro. Eu falei: pois você vai beijar os meninos. Nós não elogiamos nossos filhos. Olha que nota você tirou. Por que não elogia? Parabéns pelo seu esforço. Nós vamos chegar lá. Não esforçou? Fala: filho, eu te amo. Você é a pessoa mais importante do mundo para mim. Você é presente de Deus para mim. Não sei bem para quê. Você é presente de Deus para mim. Elogia. Afirma as pessoas. Afirme as pessoas. Por favor. Que sai dos teus lábios. Segundo, não perde a consciência de quem é que foi que te levou pelo deserto. Porque senão, em vez de você louvar, você vai se amargurar e reclamar das pessoas. E o seu deserto fica grande. Deu para entender? Deu ou não? Então tá. Vamos orar. Um outro dia eu conto uma outra lição do deserto. Como as irmãs aprenderam que podem viver sem shopping center. Está lá no deserto. A roupa e o sapato nunca gastou. Deus é mau, né? De vez em quando Deus é irônico. Mas vamos orar agora. Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos e te adoramos. Porque os teus filhos têm a promessa de que o Senhor sempre os conduzirá em triunfo. E eu te louvo. Se tem gente aqui passando por um deserto, por um perrengue, por uma situação difícil, por uma enfermidade, ou um desemprego, ou falta de dinheiro, ou se há dificuldades nos relacionamentos em casa e a vida está amarga, está triste, ou problema lá no trabalho, ou na escola, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço, por favor, abrevia esse deserto, ensina todas as lições o mais rápido que o Senhor puder e os tira daí para uma situação melhor, de bênçãos que o Senhor tem para eles. Ajuda-nos a lembrar que é o Senhor quem nos leva. Ajuda-nos a lembrar que o tempo de deserto depende do que sai dos meus lábios. Ajuda-me a lembrar destas coisas, eu te peço, em nome de Jesus. Agora eu queria fazer uma coisa.
Mais uns minutos, de verdade. Você que é crente, que você já tem Jesus, todo mundo aqui é crente, todo mundo acredita, mas não é só a questão de acreditar, a questão é, você já convidou Jesus para entrar no seu coração? A Bíblia Sagrada diz, quem crê com o coração, que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, pagou pelos meus pecados, a Bíblia diz que quem crê nisso, com o coração e com a boca, chamar Jesus, chamar o Senhor, este será salvo. Então, como eu faço para ter Jesus? Não para acreditar só em Jesus, para ter Jesus no meu coração. Eu preciso convidá-lo pessoalmente. Eu preciso convidá-lo pessoalmente. E o meu desafio para você agora em 2 minutos é: você já abriu a sua boca? E se você faz parte da comunidade dos surdos, você já usou as suas mãos para convidar Jesus para entrar no seu coração? Porque Jesus só entra no coração de quem faz um convite para ele entrar. Ele não entra se você não convidar. Se você convidar Jesus para entrar no seu coração, porque você, presta atenção, você crê que Ele deseja uma vida diferente para você, porque você sabe que você é pecador e está indo para o inferno, e sabe que Jesus resolveu isso na cruz, pagando pelos seus pecados, então agora você, crendo nele, deseja que Ele entre no seu coração. Se você abrir a sua boca ou usar as suas mãos, Jesus entrará no seu coração agora. E se Ele entrar, você vai ganhar 4 presentes dele. Primeiro, perdão de todos os seus pecados. Todos. Pastor, você não sabe o que eu já aprontei na vida. Todos. Pastor, você não sabe quantas vezes eu repeti o mesmo pecado. Todos os pecados serão perdoados. Agora. Você vai ter a alma totalmente lavada, limpa, purificada, porque é o primeiro presente dele, perdão. Segundo presente dele, uma nova vida nesta vida. Uma nova vida nesta vida. A Bíblia diz, Jesus falou, eu vim para dar vida e vida em abundância. Não quer dizer isento de lutas, isento de desertos, mas com vitória, com propósito, com significado. A vida passa a valer a pena. Segundo presente, vida abundante. Terceiro presente, a luz de Jesus. Ele disse, quem me recebe, recebe a luz e jamais andará em trevas. Você será iluminado nos seus caminhos pela pessoa de Jesus habitando no seu coração. Quarto presente, a vida eterna. A vida eterna. Se você crer com o seu coração e com a sua boca você falar, Senhor Jesus, eu sou pecador, mas eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou por minha causa, eu abro a porta do meu coração e eu te convido, entra. Ele vai entrar e vai te dar esses 4 presentes. Será que há alguém nessa sala hoje que nunca fez essa oração? Eu não quero que você vá embora sem essa oportunidade. Então o que eu vou fazer essa oração bem devagar, frase por frase, e você, se desejar, vai repetir essa oração se você nunca fez. Solta a tua voz alta, suficientemente alta para você mesmo ouvir a tua voz. Não precisa ficar envergonhado, envergonhada, sempre solta a tua voz. Solta a tua voz, deixa a sua voz sair, porque quando a sua voz sair, o Senhor estará entrando. Quando a sua voz sair, você vai perceber o compromisso maravilhoso que você fez com Deus e Ele com você. Quando a sua voz sair, todas as trevas ficarão derrotadas na sua vida e grande libertação de Deus entra na sua vida. Por isso é importante, solta a tua voz. Tá bom? Então, e a igreja toda em oração dizendo, Espírito Santo, trabalha no coração de quem precisa agora. Permita que eles creiam e abram o seu coração e a sua boca. Ore assim, fique em oração, todos vocês. E se você quer orar pela primeira vez isso comigo, da onde você está, sem nenhum medo, feche os seus olhos, esquece tudo e todos e repete comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou por minha causa. É verdade, eu sou pecador, mas eu te peço,
entra agora mesmo no meu coração, torne-se o dono de minha vida e o meu Salvador. Muito obrigado, porque o Senhor me ama, me perdoa e me aceita do jeito que eu sou. Amém. Quantas pessoas nessa sala, pela primeira vez nas suas vidas, não tenham vergonha, pela primeira vez nas suas vidas fizeram essa oração? Levante uma de suas mãos, eu quero ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Aleluia. Jesus não merece uma salva de palmas? Uau, glória a Deus. Que bom. Posso pedir uma coisa para vocês que levantaram a mão? Queria abraçar vocês aqui, ó, e orar com vocês aqui. Tem coragem de sair daí? Vem para cá se você tem coragem. Venha. Deus lhe abençoe muito, muito, muito. Deus lhe abençoe. Que joia. Deus te abençoe. 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 Olha, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deixa eu falar. Olha, se vem um senhor da igreja, vem e abraça. Um jovem da igreja, vem e fica abraçado com ele. Uma moça da igreja, vem e fica abraçado. Vem, para dar uma força para eles. Agora vamos juntar aqui, ó. Junta aqui. Isso, junta aqui. Vem mais pra aqui. Ó, quero alguém abraçado aqui com ele. Aqui, ó. Abraça aqui. Vem mais pertinho aqui, Fecha aqui. Vem pra cá. Isso. Abraça aí a turma. Amém, graças a Deus. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Hoje à noite tem batismo. Se fizer a classe de integração hoje à tarde, dá tempo. Não dá? A integração é muito longo o negócio. Dá pra fazer assim um cursinho rápido. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu esqueci de falar pra vocês. Jesus só entra no nosso coração se a gente pede. Se a gente não pede, ele nunca entra. Mas eu esqueci de dizer uma coisa para vocês. Depois que você pede, nunca mais ele vai sair. Eu esqueci de avisar isso. Não tem mais jeito. Ele entrou, ele se agarra nas paredes do seu coração e vai começar a te abençoar, vai começar a mexer com a sua vida. As coisas vão começar a acontecer. E lembra o que aquela moça agora há pouco disse? Minha vida mudou. Mas não foram as circunstâncias que mudaram, o coração dela, a maneira de ver as coisas. Porque este é Jesus no seu coração. Tá bom? Então vocês já oraram ali, não precisa repetir, mas agora só ouve a oração que eu vou fazer. Igreja, fica de pé, põe as mãos para eles aqui. Esse gesto, eu quero que vocês saibam, é o desejo da igreja de que você seja abençoado, tá bom? Espírito Santo de Deus, eu te louvo, te dou toda a glória, todo o louvor, e te agradeço por essas vidas que estão aqui na frente agora. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor os ama, porque o Senhor morreu e ressuscitou na cruz do Calvário, ressuscitou dos mortos por nossa causa, por causa deles. Obrigado porque todo o pecado deles agora está sendo arrancado das suas vidas, o coração está sendo purificado. Obrigado pelo perdão intenso, profundo, total, absoluto na vida deles. Espírito Santo de Deus, entra agora neste coração, em nome de Jesus, habita nessa vida, e toda obra das trevas sai agora para sempre. Libertação nós decretamos nestas vidas, em nome de Jesus. Dá a tua bênção para eles, cuida deles, escreve o nome deles no livro da vida, põe os teus anjos ao redor deles, guarda-os, proteja-os, abençoa-os todos os dias, o dia inteiro, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Amém. Um abraço neles aí.